Amém. Louvado seja o nosso Deus nessa noite de adoração. Estamos juntos para mais um momento em que iremos tratar aqui da semeadura da esperança. Semeando esperança é o culto de todos os cultos regulares, sempre aos domingos, sempre também às quarta-feiras, temos aqui o Semeando Esperança. E ainda dá tempo de você que está aí nos assistindo, compartilhar agora, viralizar esperança, clicando aí, compartilhando o link do Facebook para os seus amigos, para os nossos irmãos na igreja. Agora é hora de você espalhar aí para todos os grupos das igrejas aqui do distrito de Quixadá 1, de Quixadá 2. Um abraço para o pessoal que está nos assistindo, acompanhando a gente aí em Picos, no Piauí. E a todos que já estão aqui linkados com a gente nesse culto de adoração, Semeando Esperança. Então, ainda dá tempo. Antes de abrirmos a palavra de Deus, dá tempo de você clicar aí agora no link, compartilhar no WhatsApp, mandar para o seu amigo que conhece já a palavra de Deus, que você está estudando a Bíblia com ele, mande para ele o link agora, é momento de você viralizar esperança. E nesse culto de quarta-feira, eu gostaria de iniciar fazendo uma oração com você. Você que está aí nos assistindo neste momento, você pode fechar os seus olhos e abrir o seu coração para que possamos abrir a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, esse livro que nos traz esperança. Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Querido Deus e bondoso Pai, louvamos o Teu nome nesta noite, neste momento de adoração. Obrigado porque o Senhor sempre ouve e sempre responde às nossas orações. Não somos dignos, Deus, às vezes de pedirmos alguma coisa ao Senhor, mas a Tua palavra nos promete, tudo que pedirmos em nome de Jesus, aí dos altos céus, o Senhor Deus nos ouviria. E nós pedimos nessa noite, pelos que estão enfermos, aqueles que já estão, quem sabe, com falta de alimento em casa, aqueles que estão enlutados porque perderam alguém para esta enfermidade, a Covid. Pai, neste momento nós entregamos essas famílias em Tuas mãos. E essa pessoa que ora comigo neste momento, Deus, eu desconheço quais são as suas necessidades, mas o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, sabe de tudo muito antes de pedirmos. Então, Senhor, eu intercedo pedindo em nome de Jesus, para que o Senhor venha suprir nesta hora, qualquer que seja a necessidade desse Teu filho, dessa Tua filha. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo agora a abrir a palavra de Deus, esse livro maravilhoso, a Santa Bíblia. Abra comigo aí a sua Bíblia agora, aí aonde você está. Pegue aí a sua Bíblia, varão. Pega aí, varô, a tua Bíblia. Você está no celular, está acompanhando através da televisão aí, está acompanhando através do seu tablet, mas pegue agora a sua Bíblia. É importante que você use essa ferramenta, a Bíblia, a palavra de Deus, porque é ela que nos traz esperança. Eu quero convidá-los a ler o capítulo 21 do livro de Gênesis, capítulo 21, e nós lemos assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nascera, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou que teria dito que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu, foi desmamado, e nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro
com Isaque meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. E afastando-se, foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Queridos, aqui está um texto maravilhoso do início da história que Deus ele quer reconstruir com esse homem chamado Abraão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu chegar mais perto para que você possa entender aquilo que eu quero perguntar para você nesta noite. Deus ele já te fez alguma promessa? Você já recebeu alguma promessa da parte de Deus? Já recebeu alguma promessa da parte de Deus? Pois saiba que este Deus, ele é um Deus de promessa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre um Deus de promessa. Um Deus de aliança. E um Deus que não é homem para mentir. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre a sua promessa no seu devido tempo. É no tempo de Deus que ele cumpre as suas promessas, não é no meu tempo e nem no seu tempo. Então isso tem que ficar claro nesta noite. Se Deus ele fez uma promessa para você, então saiba que ele irá cumprir, porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Agora Deus ele cumpre as suas promessas no seu tempo, não é no meu tempo e nem no seu tempo. É no tempo de Deus que as suas promessas são cumpridas em nossas vidas. Agora o que Deus tinha feito, uma promessa para Abraão. Abraão, tu serás pai de uma grande nação. E para que essa promessa tivesse o seu cumprimento, Deus precisaria dar filhos a Abraão. Agora, Sara era estéril. Abraão já estava avançado em idade. Por muito tempo, Abraão ele questionou Deus, como eu e você muitas vezes questionamos a Deus. Deus ele nos fez uma promessa e porque Deus ele tarda a cumprir essa promessa, nós questionamos a Deus. E Abraão questionou Deus por muitas vezes. E sabe, algumas vezes Deus teve uma conversa com Abraão e disse, Abraão, saia da tua tenda, venha para cá para fora, olhe para as estrelas do céu, conte agora as estrelas. Assim como são os números das estrelas do céu, Abraão, assim será a tua descendência. Abraão ficava questionando a Deus, mas Deus, será que um dos meus servos será herdeiro de tudo que eu tenho? E aí, como a gente não consegue confiar nas promessas que Deus ele faz para nós, nós temos a tendência, como diz um dito popular, não sei se você conhece, de colocar a carroça na frente dos bois. E a gente quer colocar sempre a carroça na frente dos bois. E não dá certo isso. Sara um dia teve uma ideia. Já estava avançada em idade. Abraão também velho. Não tinha mais todo aquele vigor. E aí Sara então diz para Abraão, Abraão, já sei, Deus ele vai nos dar o filho da promessa. Toma aqui a minha serva Agar. É uma mulher bonita, robusta. E ela poderá nos dar um bom filho. Um ventre forte, um ventre jovem, vai nascer um bonito garoto. Abraão gostou da ideia, aceitou a ideia de coabitar com Agar. E nasceu então Ismael. E Abraão começou a cuidar daquele menino como se fosse
o menino da promessa. Mas saiba que quando nós queremos dar um jeitinho nas coisas e queremos dar uma ajudinha para Deus, as coisas começam a não dar muito bem. Primeira coisa, Agar começou a se sentir como a mãe da promessa. Ela começou a se sentir a mãe da promessa e começou agora a ter contendas entre Agar e Sara. Sara pedia: Agar, pega ali o pote de água. Sara pedia e Agar dizia: não, eu estou esperando o filho da promessa, eu não posso fazer força. E por muitas vezes houve discussões na tenda de Abraão entre Agar e Sara. Sara estava se colocando agora como mãe da promessa. E por muitas vezes Sara, ela reclamou de Agar para Abraão. E Abraão agora tinha que administrar essas contendas dentro de sua tenda. Até que um dia Agar resolveu fugir para o deserto. De tanto Sara brigar com Agar, ela resolveu fugir para o deserto. E num desses dias que ela fugiu para o deserto, apareceu um anjo do Senhor e disse: volta para junto da tua serva. O Senhor irá cuidar de você e desse menino. E ela voltou. Mas chegou o momento de Deus cumprir a promessa que ele havia prometido a Abraão. E agora o anjo aparece no dia determinado e diz que Sara iria lhe dar um filho. E Sara não acreditou. E deixa eu falar para você porque Sara não acreditou. Porque esse Deus que eu estou pregando nessa noite para você que está aí, é um Deus de promessa e é o Deus das coisas impossíveis. Quando Deus promete, Ele também faz coisas impossíveis para cumprir a sua promessa na minha vida e na sua vida. E esse Deus das coisas impossíveis, Ele pega agora Agar, ou seja, Sara, com 90 anos, Abraão avançado já na sua velhice com 100 anos, e agora Sara vai dar à luz a um menino. E olha, ela diz, seria motivo de riso. Quem diria que Sara agora em sua velhice iria dar um filho a Abraão? Deixa eu falar porque esse Deus é um Deus das coisas impossíveis. Hoje, de forma natural, é impossível uma mulher com 90 anos, que já cessou o seu fluxo de sangue, já não está mais no seu período de gestação, de gerar filhos, ter um filho hoje nessa idade. É quase impossível. Eu vi uma matéria recentemente de uma mulher que teve uma gravidez já na sua idade avançada, mas foi um tratamento genético, a ciência acompanhando ali, mas hoje isso normal seria um milagre muito grande, uma mulher de 90 anos dar à luz a um filho. Agora escuta uma coisa, Sara diz, será motivo de riso isso. E eu quero que você imagine comigo agora, como seria esse motivo de riso? Imagine a irmã Sara chegando na igreja no culto de quarta-feira, sentando lá no seu banquinho na igreja no culto de quarta-feira, e agora o ancião ele abre os pedidos de orações. E aí então Sara levanta e faz o pedido e agradecimento e diz: irmãos, eu estou feliz com o velho Abraão. Deus tem nos abençoado. Mas hoje eu não vou pedir nada não. Lembra que eu pedi muitas quartas-feiras aqui para Deus nos dar um filho? Pois hoje eu vim para agradecer, porque eu estou grávida e vai nascer um filho. Imagina a vovó Sara de 90 anos fazendo um pedido desse de oração na igreja. E eu imagino os jovens lá no banco de trás, dizendo assim, quando esse menino nascer, ela vai amamentar e vai sair leite em pó. É mais ou menos isso. É motivo de riso, porque como que pode uma mulher de 90 anos ter um filho? Mas desse Deus é um Deus das coisas impossíveis. Sara teve um filho. E agora, não era mais a briga de duas mães. Não era Sara e Agar brigando, mas agora era dois meninos brigando. Era Ismael, o mais velho, e agora o mais novo, Isaque, brigando. E um dia em que estava acontecendo uma festa, diz que Ismael estava caçoando de Isaque. E Sara viu. E Sara não aguentou mais aquilo e chegou mais uma vez para Abraão e disse: Abraão, você tem que dar um jeito agora. Ou eu, ou o Isaque, ou Agar, ou Ismael. Você vai ter que escolher. Dá um jeito. E sabe, as brigas eram intensas nas tendas de Abraão.
Abraão ficou muito triste. Abraão foi para dentro da sua tenda. Mas ei, escuta uma coisa que eu vou dizer para você agora. É nesse momento de indecisão, é neste momento de tristeza que a gente se sente, muitas das vezes, quando a gente está em uma situação difícil, é neste momento que Deus ele vem ao encontro de nossas necessidades. E foi assim. Deus ele veio até a tenda de Abraão, Abraão triste com essa situação, e Abraão recebe agora o conselho de Deus. E o conselho de Deus é: Abraão, ouça a tua esposa, ouça a tua mulher, ouça Sara. Deixa eu falar para os maridos agora aí. Ei, olha aqui para mim, você marido, está me ouvindo agora aí. É muito bom esse conselho, viu? Deus ele fez a mulher para que ela fosse uma auxiliadora. E às vezes a gente não quer ouvir o conselho da mulher. Não tem aquela negociação, aquele terreno que a gente quer vender, ou o carro que a gente quer trocar, quer vender, e às vezes a gente quer fazer uma negociação e a mulher avisa: ei, olha, não vai nessa não, que não vai dar certo. E aí você diz: mulher, você não entende disso, você não entende de negócio, deixa eu fazer meu negócio. E aí quando chega lá na frente a coisa dá tudo errado. Já passou por isso? Deu tudo errado. Aí elas têm uma frase categórica, que só as mulheres sabem essa frase. Sabe qual é, né? Eu não te avisei? É assim. É muito bom a gente ouvir as mulheres. Então ouça a sua mulher. E foi isso que Deus disse para Abraão lá na tenda: ouça a sua mulher. E quando Deus falou isso, Abraão se sentiu aliviado. Abraão pegou um odre de água, pegou um pedaço de pão, colocou sobre as costas de Agar, e pegou o menino e olha, vai embora. E soltou eles para ir embora no deserto de Betseba. Agora escute uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi expulso de casa? Ei, você que está com aluguel atrasado. Deixa eu falar para você que, quem sabe, está morando aí emprestado na casa de alguém. Você já se sentiu despejado? Você já foi despejado de casa? Você já foi expulso de casa por algum motivo? Pois Agar e Ismael estavam sendo expulsos de casa, com um odre de água e um pedaço de pão. De madrugada, Abraão mandou eles embora, e eles foram andar errante no deserto. E agora chegou um momento em que a água do odre acabou, e Agar, ela se distancia, e ela fica à distância de um tiro de um arco de flecha, coloca o menino debaixo de um arbusto, e agora se afasta, senta, e ela começa a chorar. É o que diz o texto que acabamos de ler. Ela começou a chorar. Você já chorou? Sabe, tem vários choros. Tem um choro que a gente chora de alegria quando recebe uma notícia boa. Tem um choro de tristeza, tem um choro de angústia. E eu não sei se você já chorou de angústia. Um momento angustiante na tua vida. Eu já chorei. Você já chorou também? Sabe, houve um momento na minha vida que eu voltei para o seminário decepcionado com Deus. Eu chorei, porque eu saí do seminário para comportar, e eu precisava voltar com um dinheiro suficiente para pagar 6 meses de aluguel, para pagar a mensalidade, para poder pagar o estudo da minha filha, comprar livro, comprar alimentação. E eu voltei daquela comportagem com R$ 300. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha que voltar com dinheiro suficiente para pagar o aluguel e todas as pendências que eu tinha na escola. E eu comecei a chorar desesperado, porque eu não sabia o que fazer. E eu dizia: Deus, por que o Senhor me chamou para cá, para me passar por este momento de infelicidade aqui? Sem dinheiro, vou ser despejado. Daqui a pouco eu vou ser despejado porque já tenho 2 meses de aluguel atrasado. Eu já não tenho mais alimento dentro de casa. E sabe, as coisas começaram a ficar bem difícil. E eu fiquei cada vez mais triste, chorando. Mas eu disse: sabe, eu vou dar um jeito. E eu saí um dia na casa de um colega que ele fazia lá os bombons de chocolate, as trufas. E eu enchi uma caixa com 500 trufas e fui vender numa cidade chamada Maragogipe, lá na Bahia. Estava tendo uma festa. E aquela festa do Maragogipe tinha muita gente ali. E eu fui vender, eu falei: é aqui que eu vou vender tudo, vou fazer um dinheirinho bom aqui e vai dar para me pagar pelo menos um aluguel. Naquele dia eu fiquei a manhã e a tarde toda naquele local. Eu vendi R$ 30.
Era o dinheiro do combustível para me voltar. E voltei decepcionado. No dia seguinte, eu disse, eu já sei. Eu vou lá para o pedágio que liga Salvador até Feira de Santana. E fui para aquele pedágio ali, tentando vender, e ali tinha algumas pessoas vendendo também cocada, vendendo beiju, vendendo outras coisas ali, água. E eu falei, é aqui que eu vou conseguir vender todos esses bombons. E eu saía vendendo aqueles bombons, olha, um é 3, 2 é 5, e tem de chocolate, tem aqui de... e tal. E fui vendendo, quando de repente chegou um cidadão, bateu no meu ombro e perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, estou vendendo aqui um bombom para ajudar aqui na minha mensalidade da faculdade e tal. Ele falou, você não sabia que é proibido vender isso aqui? Era um policial federal. Ele disse, olha, eu vou tomar todo esse material teu e ainda vou te levar preso e vou fazer um boletim de ocorrência porque você está colocando a sua vida em risco e a vida dos motoristas aqui. Eu falei, policial, me perdoe, me desculpe, eu não sabia. Eu só estou vendendo porque, olha aqui, ó, tem outras pessoas vendendo e não tinha ninguém. Eles já tinham se escondido, eles já sabiam quem eram os policiais. Só estava eu lá. E sabe, deu um nó na garganta. E ele disse, olha, vai embora, não volta mais aqui, leva teu material. E eu fui chorando, porque eu estava desesperado. Já estava acabando o tempo que eu tinha para poder fazer a minha matrícula. E sabe, eu precisava me matricular, eu precisava pagar a mensalidade da minha filha. E então eu fui para uma outra cidade como um último momento para poder vender. E orei a Deus e disse, Deus, por favor, não me abandone. O que eu fiz de errado? Por que tudo está dando errado? Por que eu não tenho dinheiro para pagar? O Senhor não prometeu que ia pagar os dias que eu estivesse aqui estudando, que o Senhor iria pagar a conta. Eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, eu tinha meu emprego, e agora o Senhor me traz para cá para me ser envergonhado. E sabe, foi quando eu estava nessa cidade, tinha vendido já bastante bombons, já não tinha nada, o telefone tocou. Eram os amigos do grupo do GAT. GAT é Grupo de Apoio aos Teologanos. E aquele amigo ligou e disse, olha, Adielso, você não pediu e a gente não tinha mais mesmo, mas aqui, olha, chegou uma carta endereçada para você, para que você possa se matricular. Eu falei, meu amigo, segura aí, porque eu estou a tantos quilômetros aqui e não sei se chego a tempo. Mas quando cheguei para entregar a carta, eles aceitaram eu voltar no dia seguinte para apresentar e eu fiz a minha matrícula. E as coisas começaram a mudar, porque agora Deus começou a me mostrar que Ele estava no controle e que quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre as suas promessas. E sabe, aquele foi o melhor semestre para mim. Eu fui fazer prática pastoral numa igreja chamada Calilândia, os amigos aí de Calilândia, em Salvador. E me receberam muito bem. E eu estava lá pregando, e um dia que eu estava pregando, o pastor titular da igreja chegou para mim e disse, me empresta aí o teu carro. E eu falei, pastor, pega aí o carro do Bal, é um Camaro, pega outro carro aí, o meu não, o meu está com pneu careca, só está pegando no empurrão, a bateria descarregada, não está legal, pastor. Ele, rapaz, vai pregar e me dá a chave do teu carro. Sabe, quando eu terminei o sermão daquela manhã de sábado, eu voltei para o meu carro, e estava completamente cheio de compras, que dava para o semestre todo. Tinha compra no porta-mala, tinha compra no banco da frente. Deus estava suprindo a minha necessidade de alimento. Eu consegui pagar uma dívida de 3 mil reais. Alguns colegas foram ajudando, me dando uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Naquele ano eu recebi o convite do pastor Kênio Marinho. Obrigado, viu, pastor Kênio Marinho? E ele não sabe disso, que eu estava passando por dificuldade, mas naquele dia ele chegou para mim e disse, Adielso, eu não vou fazer seleção, eu estou te escolhendo para que você seja o capelão da clínica universitária. E eu trabalhei como capelão da clínica universitária. Durante os anos que eu tive ali, a mensalidade 50% paga. Tinha uma refeição no refeitório. E sabe, minha esposa conseguiu um emprego na cantina terceirizada. Aquele dinheiro deu para pagar ali o aluguel. A minha filha, a gente tinha feito um pedido para filantropia. Nós fomos ver a lista, estava ali na lista 100%. Os 2 anos que minha filha estudou, eu ganhei 100% integral, sem pagar nenhum real. Eu louvo a Deus por isso, pela instituição também da Fátima, por ter contribuído com isso. Mas sabe,
Deus, ele estava cumprindo a promessa que ele tinha feito a mim. Ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de aliança. Quando ele promete, ele cumpre as suas promessas. E ele cumpriu todas as promessas que ele fez para mim. E ele vai cumprir para você também. E ele vai cumprir também a promessa que ele fez na vida de Agar. Quando Agar fugiu a primeira vez para o deserto e disse: volta, porque eu cuidarei de ti e do menino. A promessa que ele fez a Abraão, que iria cuidar da serva e do menino, então Deus cumpriu. Leia comigo o restante do texto que estava aí. Diz que Agar, ela afastou-se à distância de um tiro de flecha, colocou o menino debaixo de um arbusto e ela começou a chorar. Enquanto ela chorava, sabe o que eu acredito? Ismael, ele orava, porque o texto diz assim: ouviu o Senhor a voz do menino. E aí agora veio um anjo em favor, e aquele anjo agora se aproxima e diz: Agar, o que tens? Parece até algo estranho, um anjo perguntar o que você tem no momento em que você está chorando, no momento em que você está desesperado, no momento em que você está precisando de água, porque Agar, ela estava precisando de água, ela achou que ia morrer, ela e o menino, de sede. Sabe, é neste momento que Deus, ele quer cumprir a sua promessa na sua vida, no momento de desespero. E eu falo para você, Victor e Eliana, que estão nos assistindo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei quais são as necessidades que vocês estão passando, mas Deus sabe por que vocês vieram para Quixadá. Viu, Victor? Viu, Eliana? Deus sabe por que vocês vieram para Quixadá. Deus, ele tem uma promessa para cumprir na vida de vocês. E eu queria convidar para que vocês pudessem confiar nesta promessa de Deus, que Ele irá suprir todas as necessidades de vocês. E possa ser que Deus esteja usando o pastor desta igreja, o pastor que foi atender vocês hoje aí, o pastor Tennyson. Possa ser que Deus, ele use esta igreja aqui para suprir a necessidade de vocês. Mas é Deus cuidando, é Deus cumprindo a promessa que Ele fez a vocês. Ei, eu estou falando para você que está com aluguel atrasado. Eu estou falando para você que talvez não esteja com nenhum quilo de alimento mais em casa. Já faltou tudo. Eu quero dizer que esse Deus, ele promete cuidar de você. Ele diz que ele vai suprir todas as suas necessidades. Esse Deus é um Deus que promete suprir as minhas necessidades e as suas necessidades. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo, e quando esse anjo veio e perguntou a Agar: o que tens? Agar sabia que o que ela mais precisava era de água para suprir a necessidade do seu filho e dela. Havia acabado a água do odre. Agora, olha o que esse texto diz aqui, o versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém? Deus, ele supriu a maior necessidade de Agar, que era de água. Deus irá suprir a maior necessidade que você está sentindo neste momento. Qual é a tua necessidade? Eu não sei, mas Deus sabe. E neste momento você pode confiar nesse Deus de promessa. Neste momento você pode entregar tudo a Ele. Faça como diz o salmista no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer por você. Você está chorando, está desesperado, está triste. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Deus, ele vai cuidar de tuas necessidades. Deus, ele quer cuidar de você. O meu apelo nessa noite é para que você confie nesse Deus. É para que você não desconfie no poder de Deus. Esse Deus que é um Deus de aliança, um Deus de promessa e um Deus das coisas impossíveis. Você crê nisso? Você pode nesta noite confiar nesse Deus? Você pode continuar mantendo a sua fé nesse Deus? Ei, eu estou falando com você que tinha perdido as esperanças. Esta é uma noite de semeadura, é uma noite de esperança. E a palavra de Deus está lhe dando esperança, que assim como Ele cuidou das necessidades de Agar, Ele vai cuidar das suas também.
Assim como Ele cuidou das minhas necessidades, Ele vai cuidar das suas também. Ele tem cuidado de vós. Você pode nesta noite abrir o seu coração e deixar que Deus Ele faça o milagre que Ele quer fazer por você? Quer você deixar Deus trabalhar e não tentar dar um jeitinho com a tua própria força, com a tua própria energia, com a tua própria maneira de agir? Deixar Deus trabalhar? Você pode fazer isso? Então você vai ouvir neste momento um louvor do Inário, lindo demais. Que esse Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E depois deste louvor, eu quero orar com você, aí onde você está. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos, mas também abrir o seu coração. Por favor, cante a canção. Alô, som. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, grupo de louvor. Feche seus olhos e abra o seu coração nessa noite. Eu oro pela Maria Messias, que está aqui, pela Joana Dark, pela família do Bernardinilson também, aí em São Luís do Maranhão, Bernardinilson. Também pelo Sérgio Lopes, que está também aí acenando. Por todos vocês que acompanharam até esse momento. Feche seus olhos e abra o seu coração. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, como é bom sermos confortados com a palavra de esperança, de que o Senhor cumpre as suas promessas. Nós confiamos que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado dos seus filhos. Mesmo diante da nossa pequenez, de nossa fé, às vezes somos tomados a vacilar, Senhor. Às vezes pensamos que estamos sozinhos neste mundo.
acreditamos que somos só mais um número na estatística e que ninguém olha para nós, que não somos nada. Mas nessa noite, acreditamos na Tua palavra, confiamos e mantemos uma fé viva de que Tu és um Deus que olha para as necessidades dos Teus filhos. É um Deus que quer suprir todas as nossas necessidades. E eu quero aprender, Senhor, a esperar as Tuas promessas se cumprirem em seu devido tempo. Em Teu tempo, Deus, e não no meu tempo. Neste momento, Pai, eu oro com dezenas de famílias, pessoas que estão passando por necessidades de alimento, ou quem sabe a falta do dinheiro, Deus, para pagar o aluguel, ou quem sabe alguém que ora comigo neste momento e que precisa de um medicamento e não tem o dinheiro para comprar, Senhor. Neste momento, Senhor Deus, revele-se poderosamente e mostre-se como o Senhor tem cuidado e como o Senhor é esse Deus que cumpre as promessas e que cuida dos seus filhos. O Senhor diz que o salmista foi moço e depois velho, mas jamais viu um justo a mendigar o pão. Nós não temos justiça própria nossa, Senhor, mas é na justiça de Cristo Jesus que nós pedimos. Olhe para as nossas necessidades e venha suprir cada uma delas conforme o Teu querer e a Tua vontade. Mas nos dê, Senhor, a certeza de que não estamos sozinhos. Eu rogo por esta bênção na vida daqueles que oram comigo neste momento. E agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Obrigado porque você acompanhou até esse exato momento a nossa transmissão, o nosso culto de adoração aqui, Semeando Esperança. E eu te espero no próximo encontro aqui, através desse canal da Igreja Adventista aqui no Facebook, para que juntos possamos adorar ao Senhor nosso Deus. Amém.